aí de casa já percebeu, eu estou com a máscara porque o vereador Gustavo Peta já está aos nossos estúdios, a Viviane Novaes também está nos nossos estúdios, porque agora é hora das notícias do Legislativo. A gente continua fazendo aquele balanço, aquela entrevista diária que nós estamos fazendo. Então, vereador Gustavo Peta, seja bem-vindo. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Boa tarde e feliz ano novo. Feliz ano novo, Gabriel, Viviane, cumprimentar todos os funcionários também, trabalhadores aqui da TV Câmara. É uma oportunidade iniciar o ano conversando com vocês, com os telespectadores da TV Câmara, batendo esse papo aqui super interessante, ainda mais ao vivo, o que torna ainda mais interessante. Com certeza. E Vivi, seja bem-vindo e boa tarde. Obrigado, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente nesse momento. Boa tarde para o vereador Gustavo Peta. Vereador, a gente está aí fazendo esse balanço de 2021. Vamos começar falando aí da Comissão de Educação e Esporte, que o senhor é presidente. E no ano passado teve muito trabalho. Foram 15 reuniões e 48 projetos aprovados. Como que foi o trabalho dessa comissão aí, que começou por meio, de reuniões remotas, depois presencial? Viviane, assim, eu acho que foram vários temas que a gente debateu durante 2021, mas eu acho que o que norteou o trabalho da comissão foi exatamente discutir a educação em tempos de pandemia. Acho que isso que permeou todos os debates, discussões junto à Secretaria de Educação, à Secretaria Municipal, à Estadual, de como encarar um direito que é fundamental das crianças, dos jovens, dos adolescentes, que é o direito à educação, durante esse tempo de pandemia em que a saúde pública estava aí ameaçada e continua, Nós ainda temos muito trabalho pela frente em relação a isso. Então, foram debates sobre quando retornar, em que momento retornar, retornando, quais os protocolos sanitários que deveriam ser respeitados, tudo no sentido de garantir a vida e a saúde dos trabalhadores, das crianças e dos adolescentes. E também discutindo os impactos negativos que a atividade online trouxe ao desempenho das crianças. Porque é evidente que a atividade online, remota, foi fundamental e era o único recurso possível em determinados momentos. Mas é inegável também que ela não substituiu à altura, independente das estruturas que os governos ofereceram, a atividade presencial, que é imprescindível para o desenvolvimento educacional, Isso ficou, inclusive, muito claro durante a pandemia, como isso é insubstituível. A vida social, a vida coletiva, a aprendizagem, o professor dentro da sala de aula. Então, isso que permeou a discussão em 21, foram debates importantes e eles vão continuar em 22. Ainda nessa área de educação, você como presidente da comissão, eu lembro que realizou uma reunião junto com a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude sobre uma escuta social, a oferta de vagas de creches na cidade de Campinas. Este é um problema antigo também e que foi debatido na comissão. Gabriel, até poderia falar que esse é o principal problema que nós temos na educação no município. Podemos citar vários, mas esse eu não tenho dúvida que é o principal, que é o déficit de vagas na educação infantil. Nós temos aí 5 mil crianças, às vezes o número bate 6 mil, às vezes diminui um pouco, mas sem um direito fundamental, que é o direito ao acesso à educação infantil, desde os primeiros meses, passando pelos primeiros anos. Nosso problema, inclusive, se localiza, nessa faixa aí de 0 a 3 anos. É muito localizado esse déficit de vagas. E isso é um problema, porque a partir do momento em que a mãe ou o pai reivindicam a vaga e o poder público não consegue oferecer, há diversas saídas que são muitas vezes buscadas que não são as melhores. Escolas clandestinas, ou então adaptações que são feitas, porque tanto o pai como a mãe precisam trabalhar. E mais do que isso, mais do que a demanda do pai e da mãe que trabalham, é a demanda da própria criança. Já se observa que a atividade educacional, desde os primeiros meses, inclusive desde os primeiros anos, pode desencadear diversos benefícios para essa criança. É lógico que isso muitas vezes é feito dentro da própria casa, quando há uma estrutura. Mas para a maioria das famílias, essa estrutura e essa presença da mãe e do pai não é possível. Então, a escola acaba sendo fundamental
Então, eu acho que esse é o principal problema. Por isso que nós fizemos esse debate junto com o Ministério Público. Porque hoje há um grupo de trabalho que eu participo, junto com o MP, junto com a Secretaria de Educação, que acompanha passo a passo as medidas que a Prefeitura está tomando para zerar o déficit educacional. O prefeito tem esse compromisso nesse mandato. E nós vamos acompanhar, mês a mês, o desenvolvimento das metas que foram traçadas. E, vereador, a presença de psicólogos e de assistentes sociais também dentro das escolas, essa é uma outra demanda também bem importante que vai ser debatida. Isso, essa na verdade é uma lei federal que o município ainda não está cumprindo. Nós já fizemos reuniões, o secretário de Educação, o professor Tadeu, firmou um compromisso não só com a gente, como com os próprios conselhos de psicologia, de assistência social e com os educadores em geral. Porque a ideia é que o psicólogo e o assistente social, ele não vai entrar na seara do que o pedagogo faz, mas ele vai poder cumprir um papel importante na ajuda da solução dos conflitos, identificar problemas mais gerais. Não é levar para a escola, vamos dizer assim, um atendimento individual para cada criança. Isso quem tem que fazer é o sistema de saúde. Mas dentro da escola, um psicólogo pode ser muito importante para ajudar, inclusive, os professores, os gestores, a lidarem com problemas que são cada vez mais recorrentes, que advêm aí do mundo que a gente vive, né? Conflitos coletivos, situações extremamente complicadas, muitas vezes até violentas, que acontecem no ambiente escolar e que precisam ser confrontadas com conhecimento, com ciência, e não com senso comum, né? Acho muitas vezes o discurso só basta punição. Não. Tem que ter em alguns momentos a punição, mas é mais do que isso, né? Tem que ter um processo pedagógico que possa ir superando essas dificuldades que existem no ambiente escolar. Vereador, ainda sobre a Comissão de Educação e Esporte, eu lembro que já no segundo semestre, né, houve uma reunião junto com a Comissão de Cultura, que debateu os 100 anos do legado de Paulo Freire, patrono da educação campineira e brasileira também, que ficou em discussão até nacional, né, sobre Paulo Freire. Essa discussão foi trazida aqui para a Câmara de Campinas. Isto é uma marca da comissão, pega algum assunto nacionalmente, discute aqui na Câmara de Campinas a importância dele para a educação da cidade? Com certeza, Gabriel, até porque a gente precisa, né, valorizar quem foi o educador Paulo Freire, né? Uma pessoa que se dedicou, né, em todo o seu conhecimento, sua sabedoria, a pensar a educação pública, né, a novos métodos, inclusive um método que é hoje discutido no mundo inteiro, que é um método que ele criou sobre alfabetização em populações mais do interior do país, né? Depois morou em Campinas um período porque foi professor da Faculdade de Educação da Unicamp. Então, discutiu o legado do professor Paulo Freire. Há vários projetos nas escolas de Campinas inspiradas em projetos do professor Paulo Freire. Então, acho que foi bem interessante. A gente reuniu com a Comissão de Cultura, muitos professores que estudam, né, esse legado vieram aqui à Câmara e foi muito importante para inspirar novos projetos, novas iniciativas na educação da nossa cidade. Vereador, ainda falando de educação e pandemia, muito, como o senhor disse, né, foi falado da volta às aulas. Mês que vem, acho que, se não me engano, até finalzinho desse mês, algumas escolas já estão voltando com as aulas, né? A comissão, o vereador vocês vão acompanhar aí essa volta às aulas. Existe essa discussão se é o momento de voltar ou não, principalmente porque aí a gente está vendo só aumento de casos, né, de Covid-19. Eu estou muito preocupado, não no sentido assim, eu acho que existe até uma maioria na sociedade que entende que as aulas devem voltar, que há muito prejuízo para as crianças o não retorno da atividade presencial. Mas qual é a minha preocupação? E, na verdade, não é só com a escola, é com as atividades essenciais e com os serviços gerais da nossa cidade. Os números da pandemia nunca estiveram tão altos do ponto de vista da transmissão, né? Nós já batemos os recordes e olha que há uma subnotificação enorme, muito maior do que nos outros períodos, porque não tem nem teste. Então, ontem o número bateu aí 240 mil, 220 mil, e já se especula que esse número, na verdade, são 500 mil. Nós devemos chegar em algumas semanas a 1 milhão de pessoas contaminadas por Covid. Qual é a minha preocupação? É que nós vamos ter muitos surtos de Covid e os serviços essenciais podem começar a ser prejudicados, inclusive a educação. Eu acho que, infelizmente, o que pode ocorrer, principalmente porque nós não temos testagem, nós não temos mecanismos de controle mais eficientes, as aulas voltarem
e muitas escolas terem que recuar desse retorno por conta de surto de Covid entre professores, funcionários, etc. Então, como comissão, nós estamos pedindo uma reunião com a Secretaria de Educação para saber qual é o plano, porque tem que ter um plano se for voltar sem um plano claro de testagem, um contingente para substituir em casos dessa situação, vai sobrecarregar os trabalhadores e a gente não vai dar conta. Então, eu estou bastante preocupado, por isso que eu acho que todas as medidas deveriam ser tomadas. Passaporte da vacinação, por exemplo, tem que ser uma medida para a cidade, para tentar conter a transmissão. Porque os efeitos não são só sobre perigo de letalidade ou não. Os efeitos ocorrerão para o conjunto dos serviços públicos da cidade. Se a transmissão disparar como tende a disparar, daqui a pouco tem problema na coleta de lixo, daqui a pouco tem problema no serviço de segurança pública, daqui a pouco tem problema em todos os serviços, porque as pessoas, ao se contaminarem, precisam ficar um período reclusas. Então, eu estou bastante preocupado, inclusive com as voltas às aulas, por conta da questão mais geral, né? Eu acho que a gente pode retornar e ter problemas durante esse retorno por conta dos surtos que estão acontecendo em todos os lugares. Muitas perguntas estão chegando através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776, o número está aqui embaixo da sua tela. Vereador, vou repassá-la aqui para você. Vamos lá. Começando com a professora Rosana do Carlos Lourenço. Ela disse: nestes anos que as escolas ficaram paradas, muitas ficaram definhando, sem nenhuma manutenção, como o caso da escola que trabalho. Como vamos conseguir recuperar a estrutura que tínhamos antes, a qual já era sofrida? É a professora Rosana do Carlos Lourenço. Uma ótima pergunta, inclusive deixo depois à disposição o nosso mandato, a Comissão de Educação da Câmara, para pegar o problema de maneira específica. Eu sei que algumas escolas municipais aproveitaram até o momento da pandemia para fazer algumas reformas, alguns reparos. Eu não sei se é o caso de uma escola municipal, mas se for, nós vamos atrás. Mas eu sei também que as escolas estaduais sofreram com mais intensidade esse problema que a Rosana coloca. Muitas escolas acabaram ficando ainda mais desestruturadas. Mas eu acho que é uma falta de visão do gestor, né? Porque era o contrário, né? Se agora a gente está sem aula, não naqueles momentos em que todo mundo tinha que ficar em recluso, inclusive os trabalhadores da construção civil, vamos dizer assim. Mas nos momentos mais transitórios, era aproveitar que não tinha criança dentro da escola para fazer reforma, para fazer reparo, né? Para melhorar a condição da escola, para que no momento do retorno presencial isso ocorrer da maneira mais adequada, né? Isabel Vila Teixeira, vereador, as aulas estão para voltar. O que o senhor acha sobre o passaporte da vacina? Eu sou defensor do passaporte da vacina. Eu acho que a questão do interesse público, da saúde pública, tem que prevalecer a uma chamada decisão individual, né? Por quê? Porque ao não tomar a vacina, você não só se prejudica, mas você prejudica a coletividade. Esse é um problema social, coletivo, não é um problema individual. Então, nada mais justo de que nos ambientes em que há uma transmissão maior, haja a exigência do passaporte da vacina, né? Eu reivindico isso há muitos meses. Em Campinas foi acolhido parcialmente, só em grandes eventos, tudo. Eu acho que a gente deveria avançar para exigir o passaporte da vacina em todos os ambientes fechados, nos ambientes em que a contaminação acontece com mais frequência. Por quê? Para diminuir a transmissão e evitar o colapso do sistema de saúde e evitar o colapso da cidade. Porque é o que aconteceu em algumas cidades europeias. Porque as pessoas costumam agora, mas não está morrendo muita gente. Primeiro que basta morrer um, que já é um problema grave. Mas independente disso, se a transmissão aumenta muito, há consequências para a coletividade como um todo. A saúde é a primeira, mas há outras também, inclusive para a economia da cidade. A Marta do Centro. Com toda esta pandemia, os nossos filhos nem sabem mais o que é conviver com outras crianças. Com certeza se faz necessário algum profissional para lidar com os nossos pequenos na escola. Não, é verdade. Eu acho que é inegável os prejuízos causados pela ausência da atividade presencial.
Por isso que se discute muito, as escolas devem retornar agora em fevereiro, mas é preciso pensar mecanismos que possam atenuar os efeitos da pandemia, que ainda está em curso com uma transmissão muito alta, né? Aliás, a mais alta desde o início dela. WhatsApp bombando, 19 nosso DDD, 978293776, Isadora do Campo Belo. Vereador, sou professora e acho um absurdo este retorno. Haverá testagem em massa para nossos professores? Então, Isadora, é isso que eu estava dizendo aqui, né? Nós estamos questionando, apresentando um requerimento ao secretário de Educação para saber quais são as medidas que vão ser tomadas, né? É preciso mais medidas no sentido de atenuar essas possibilidades que eu já aqui disse, né? Eu acho que essas possibilidades de surtos de Covid no interior das escolas vai ser algo mais corriqueiro diante da transmissão estar mais alta que nos outros períodos. Então, a testagem, como você está dizendo, seria fundamental. Tem que ter testagem a todo momento, né? Para que a gente possa, inclusive, diminuir muitas vezes da necessidade da pessoa não ir para a escola ou ir para o seu trabalho, porque está em dúvida se está ou não contaminada, né? Então, tem inclusive esse efeito prático também. Vereador, falando agora de vacina, eu lembro que no ano passado o senhor acompanhou de perto, né, a situação da vacinação aqui em Campinas dos adultos. Essa semana começou a vacinação para as crianças de 5 a 11 anos. O senhor também está acompanhando? Eu lembro que no ano passado foi pedido aí mais postos, né, de vacinação em todas as regiões aqui de Campinas, mais doses também com criança. O vereador também vai ficar aí em cima acompanhando? Eu vou ficar. Eu acho que a prefeitura, nesse caso, tá cumprindo o papel que ela pode cumprir. Chegaram poucas doses e a prioridade para as crianças com comorbidade ou com alguma deficiência, né? Logo depois será por faixa etária, 11 anos, 10 anos, sucessivamente até 5 anos. O problema é que há poucas doses ainda, há uma expectativa de agora chegarem mais doses. Acontece, gente, vamos dizer aqui com toda sinceridade, o problema é que se o governo federal tivesse atuado com rapidez em relação à vacinação das crianças e não ficasse criando uma polêmica totalmente desnecessária para o país sobre a vacinação ou não das crianças, muitas crianças já estariam vacinadas no Brasil, inclusive em Campinas, porque a OMS, os especialistas, os cientistas, há muito tempo dizem da importância da vacinação das crianças. Mas o governo resolveu criar uma polêmica, negar o papel da ciência e criou toda essa atmosfera complicada no país, mais uma vez. Mas a gente espera, assim como a população reagiu muito bem à imunização, né? Poucas pessoas caíram nesse discurso negacionista na prática, né? As pessoas foram tomar as vacinas, a gente espera que todos os pais e as mães, para cuidarem dos seus filhos, das suas filhas, quando tiverem autorização para fazer a vacina, possam levar a vacina imediatamente. Eu mesmo tenho um filho de 11 anos e estou ali quase que todo dia entrando no site Vacinas Campinas para saber o momento em que ele vai poder tomar a vacina, porque eu vou ficar ali brigando no F5 para poder inscrever o quanto antes meu filho para que ele possa tomar a vacina no momento que tiver autorizado. Lembrando que neste momento está autorizado para as crianças que têm comorbidades ou que possuem alguma deficiência. vacina.campinas.sp.gov.br é o site para você poder acessar para tomar dose adicional, primeira, segunda dose e também da dose infantil. Vereador, já falamos aqui então sobre educação, sobre saúde, quero falar sobre moradia agora, porque o senhor fez parte da Comissão Especial de Estudos do Campo Grande e no relatório final estava a necessidade da regularização fundiária no distrito, melhoria nas ocupações e também para os comerciantes. A cidade, você entende que está avançando em um bom ritmo, é necessário mais agilidade. Como é que você vê a questão de regularização fundiária da moradia para as pessoas? Olha, Gabriel, eu acho, primeiro, parabenizar o trabalho que foi feito nessa comissão, presidida pelo vereador Cecílio. Um trabalho muito minucioso, muito articulado, muito responsável, né, ouvindo todos os setores da região. O que acontece é que a região do Campo Grande é uma região que foi historicamente se desenvolvendo a partir das iniciativas dos próprios moradores. Uma região historicamente excluída.
Então, muitas áreas de moradia foram adquiridas sem a regularização fundiária. Foram adquiridas através da luta, dos movimentos, né? E a prefeitura sempre muito atrasada em relação ao desenvolvimento da região, né? Na verdade, por decisões políticas de exclusão, né? desses segmentos e da região, em especial da região do Campo Grande. Então, é muito importante esse trabalho de regularização fundiária, porque são pessoas que já moram nas suas residências, mas que não possuem ainda documentação que comprova a sua propriedade. Esse trabalho está sendo feito, no último período aumentou a intensidade das entregas e a gente está acompanhando isso. Mas uma questão que eu acho que central da região do Campo Grande, que a gente tem que inverter a lógica, é o seguinte: historicamente a região sempre foi uma região de moradia e de pouco emprego, de pouco trabalho. Isso é um problema para o desenvolvimento da cidade, porque isso torna a cidade mais cara e a cidade mais difícil para se buscar qualidade de vida. Porque a partir do momento que você mora muito distante do local que você trabalha, você perde tempo na locomoção para esse local, você tem que usar o transporte público ou o transporte individual. Então, eu tenho um conceito de cidade do quê? Que você tem que aproximar sempre, cada vez mais, o local da moradia com o local de trabalho. Então, no Campo Grande e na região Ouro Verde, você tem que incentivar mais empregos no setor de serviços, na indústria, para que as pessoas cada vez mais trabalhem na própria região que elas moram. Novos centros comerciais, para que a pessoa não precise, para ir num banco, ter que se deslocar até o centro da cidade. O cartório, que é uma reivindicação justa e que está próxima de chegar na região Campo Grande e na região Ouro Verde. Várias centralidades no município, né? Isso pode desenvolver melhor a região. Então, por exemplo, o Instituto Federal no Campo Grande foi uma conquista nesse sentido, porque você está levando uma educação de qualidade para o distrito. E os jovens não precisam mais se deslocar até o centro da cidade para acessar um curso técnico ou tecnológico de qualidade. Então, são essas questões que eu acho que a comissão levantou muito bem, tanto na busca da regularização fundiária, como também na questão do déficit de moradias e na qualidade de vida do conjunto dos moradores. Acho que foi um trabalho muito bem feito e que a gente colaborou um pouco. Muitas perguntas estão chegando, vereador. A gente volta ao assunto de educação e saúde aqui. Primeiro com a Amanda do Campo Grande. Ela diz: estou em alguns grupos de pais. Em todos os grupos, a discussão é unânime. Ela diz: tenho 3 filhos, sendo um deles menor de 5 anos. O MEC deu a sugestão de não ser obrigatório o uso de máscaras, mas eu sou totalmente contra isso, pois o meu filho pode pegar o vírus. Como proceder? É a Amanda do Campo Grande. Amanda, eu acho que você tem toda a razão. Tem que ter orientação do uso de máscaras. E as escolas de Campinas continuam com a orientação que as crianças devem usar as máscaras. Então, mesmo havendo muitas vezes orientações negacionistas por parte do governo federal, aqui em Campinas, tanto a rede estadual como a rede municipal, e pelas informações que eu tenho também, a rede particular, continuam no sentido da orientação do uso obrigatório das máscaras. Então, você está super certa de orientar a sua filha, o seu filho, a ir de máscara para a escola. Marcos do Cambuí. Olá, vereador. Vi que tem vereador que está solicitando a suspensão da vacina por conta da morte de uma criança. O que o senhor acha sobre isso? Eu acho isso um completo absurdo, né? Uma atitude irresponsável, uma atitude que deve ser, inclusive, analisada, né, pelos órgãos aí de controle e também até do Poder Judiciário. Por quê? Porque isso é um desserviço ao interesse público. Nós temos a Organização Mundial de Saúde, especialistas, universidades, institutos que estudam o tema e que comprovaram a eficácia da imunização para as crianças. Não sei se vocês vão lembrar, quando começou a vacinação dos adultos, o papo era o mesmo dessas pessoas, de que a vacinação era um perigo, colocando em xeque a eficácia da vacinação. O que aconteceu? A população não deu ouvidos a esse discurso negacionista, irresponsável e criminoso. A população brasileira, em grande parte, se imunizou. E olha os números que nós temos hoje relacionados a mortes por Covid. 90% das pessoas que estão nos hospitais por conta da Covid, única e exclusivamente, são pessoas que não tomaram vacina. Então,
Então, as pessoas que se imunizaram, que não ouviram esses discursos irresponsáveis, estão protegidas hoje. Infelizmente, uma minoria da população está desprotegida por conta de ter dado cauda a esse tipo de discurso. Eu digo a mesma coisa em relação às crianças. Nós precisamos acreditar nos cientistas, nos médicos, nos especialistas, nas pessoas que entendem do assunto. Então, eu faço aqui, inclusive, um apelo para quem está nos assistindo, para que, ao ser autorizada a possibilidade da vacinação do seu filho, da sua filha, por conta da idade, procurar imediatamente o centro de saúde para imunizar e proteger os seus filhos. Mais um questionamento chegando através do número do nosso WhatsApp. Rosângela, do bairro Ponte Preta. Vereador, no final do ano passado vimos aquele episódio absurdo que teve na Câmara Municipal de Campinas e no final das contas não deu em nada. O que o senhor achou desta impunidade? É a Rosângela. Rosângela, eu ainda... As investigações sobre o caso de racismo na Câmara continuam, né? A Polícia Civil chegou a indiciar a suposta pessoa que teria cometido o crime de injúria racial. Isso está agora no âmbito do Ministério Público. Eu ainda espero que a Justiça continue o seu trabalho para realmente punir a pessoa que cometeu esse ato criminoso dentro da Câmara de Campinas, né? Nós não podemos tolerar, aceitar atitudes racistas, odiosas, em qualquer lugar, ainda mais na Casa de Leis, que deve preservar e defender a legislação que existe no país e no município. Mais uma preocupação pertinente aqui, Patrícia, do Icaraí. Vereador, houve aquele triplo feminicídio aqui em Campinas que chocou toda a nação. Como podemos fazer para prevenir atrocidades como essa? Esse foi uma barbaridade, uma coisa assim que até nos assusta, né? Eu até estava ouvindo hoje uma especialista em psicologia forense dizendo dos traços até de psicopatia desse criminoso, né? Mas mesmo que seja um caso de psicopatia nesse tríplice feminicídio, o problema é que essa questão não é uma questão isolada, né? É uma questão recorrente, porque faz parte realmente de um ambiente marcado por muito machismo e por muita violência impregnado na sociedade. Existe um conjunto de homens, vamos dizer assim, que acham que possuem propriedade sobre a mulher, que olham o casamento ou um relacionamento de forma vamos dizer assim, a colocar a mulher num patamar de inferioridade. E aí, a qualquer manifestação de autonomia da mulher, reagem com violência. Então, é recorrente na nossa sociedade agressão contra as mulheres e também a ponto de chegar ao feminicídio. Então, é preciso uma mudança cultural, mas é preciso, durante essa mudança, haver punição. Não tem impunidade, para que a gente possa realmente dar exemplos de que qualquer tipo de violência contra as mulheres por razão de gênero devem ser combatidas de maneira exemplar. Então, é um problema que, infelizmente, não é só de Campinas, é um problema das grandes cidades no Brasil e é reflexo exatamente dessa cultura machista que está impregnada na sociedade brasileira. Vereador, vamos falar também de algumas emendas aí que garantiram aí para instituições de Campinas, como o Hospital Mário Gatti, CAISM, o Centro de Otorrinolaringologia da Unicamp e também, por meio de emenda, o senhor acompanhou até a entrega de um carro para o Lar da Criança Feliz. Uma conquista, como foi? Foi, Viviane. Acho que foram iniciativas que eu pude ter nos momentos em que eu assumi mandatos de deputado, tanto um período de deputado federal como um período de deputado estadual. Então, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, os parlamentares têm a prerrogativa de indicar emendas ao orçamento do ano posterior. E, nesse sentido, eu consegui, nesse período, algumas emendas que trouxeram recursos diretamente aqui para a nossa cidade, né? E depois, posteriormente, algumas em articulação também com outros deputados. No caso que você mencionou também com o deputado Orlando Silva, que é do PCdoB aqui do estado de São Paulo, deputado federal. E outras no período que eu estive como deputado.
Então, são projetos importantes que ajudam iniciativas, né? Você falou, por exemplo, do Lar da Criança Feliz, que fica ali perto da rodovia Dom Pedro e que é um abrigo, inclusive, para crianças abandonadas, crianças que precisam desse apoio por conta de não terem mais o pai, a mãe, né? Então, é um projeto que precisa de apoio. A prefeitura ajuda, mas não dá conta de tudo. Então, a gente vai tomando algumas iniciativas para apoiar a logística, o financiamento desses projetos sociais que são muito importantes na cidade. E, vereador, houve também a inauguração do campo de society no Parque Taquaral. Então, esporte, lazer e ocupação de espaço também, né? Essa foi uma emenda que eu fiz. Na verdade, nós fizemos para 3 bairros. Um para o Taquaral, que já foi inaugurado pelo prefeito. Uma na região Ouro Verde, no Parque Vista Alegre, e outra na Vila Costa e Silva. Essas 2 ainda não foram inauguradas, mas estão prestes a serem inaugurados. Então, são campos de futebol society sintético, com grama sintética, que servem mais, inclusive, para lazer, né? Para atividade de lazer, atividade física. Então, com uma boa iluminação, você pode ter aí atividade quase que 24 horas, né? de jogo, para todas as idades, para criança, mas também até a faixa etária do idoso. Todo mundo pode ali brincar um pouco de futebol e ajudar também na sua própria saúde, né? Então, é uma iniciativa que deu certo e no Taquaral já está em pleno funcionamento. Vereador Gustavo Peta, a gente fez aí um balanço do ano de 2021. E o que esperar para esse ano, vereador? Ainda mais que as reuniões voltam por meio do sistema remoto. Parece que a gente vai para 22, né? E parece que a gente está voltando para 20, né? Mas são os percalços que a gente está tendo ainda com a pandemia, né? Eu até acho que... Eu estou até um pouco otimista. Eu acho que 22... eu não vou cravar, como alguns já estão cravando, que seria o último ano da pandemia. Eu não tenho base científica e certeza disso. Mas a gente espera, a nossa expectativa é que esse alargamento da transmissão do Covid, com uma letalidade mais baixa, seja um processo já de transição para que a gente possa voltar a ter dias mais normais. Essa é uma expectativa, mas para que essa expectativa possa ser cada vez mais real, é muito importante a gente seguir com o plano de imunização. As terceiras doses, as medidas preventivas de uso de máscara, de álcool em gel, a vacinação das crianças. Quanto mais a gente focar nisso, mais chance a gente tem da volta da chamada normalidade. Quanto mais a gente flexibilizar e achar que está tudo bem, mais a gente fica distante disso. Então é evidente que tem um papel dos governos e a gente tem que cobrar, mas também tem um papel de cada um, né? Ter essa consciência que faz parte de uma consciência mais coletiva. Por quê? Porque dessa forma a gente vai estimular a volta da atividade econômica, a gente vai poder ter melhorias. Está certo que é um ano ainda um pouco complicado, porque é um ano que tem uma disputa eleitoral, é um ano ainda de muita tensão, discussão, debate. Mas eu sou daqueles que tenho que acreditar e luto para isso, para que o Brasil e também a cidade de Campinas possa voltar a crescer economicamente, gerar empregos, né, e garantir melhores condições de vida para as pessoas, porque tem muita gente passando muita dificuldade por falta de emprego, por falta de perspectiva, e esse é o problema que nós precisamos enfrentar, né? Eu mesmo, por exemplo, moro na região, bem próximo da região central, né? E é impressionante o crescimento de número de pessoas em situação de rua. E são pessoas que foram para a situação de rua por uma questão social. Muitas vezes levando a sua família toda para a rua, né? São pessoas que até alguns meses atrás tinham a sua própria casa, ou moravam de aluguel, mas tinham um lar, né? E agora não possuem mais. Isso é um reflexo claramente da crise econômica e social que a gente está vivendo. Então, vamos continuar lutando aí para que a gente possa
a voltar, né, a crescer, a se desenvolver, gerando aí oportunidades para mais pessoas. Vereador Gustavo Peta, muitas perguntas estão chegando. Selecionei mais duas aqui, Boa. então agradeço a disponibilidade aí do seu tempo. A primeira é da Lígia, ela é mãe do Victor, que está no ensino médio, mora aqui no centro da cidade. Ela diz: vereador, há na pauta nacional uma reforma do ensino médio. O que o senhor acha sobre isso? Olha, eu acho que tem que ter realmente... Existe um impasse no sistema de ensino, que é o ensino médio. Porque é sempre aquela discussão, né? Você termina o ensino fundamental, que hoje é praticamente universal no país, quase todas as pessoas conseguem concluir o ensino fundamental, apesar que com a pandemia isso passa a ser um desafio de novo, Sim. porque a evasão cresceu muito. Mas o ensino médio é sempre aquela coisa, o ensino médio é uma área de passagem para o ensino superior, ou ele em si já pode trazer um direcionamento e tal. Eu acho que essa é uma discussão que ainda está aberta na sociedade, mas eu, particularmente, acho que você pode trabalhar com modalidades diferentes. Você tem que dar um conhecimento geral para todo mundo, mas você pode já ter algumas ofertas de cursos técnicos, de cursos que possam oferecer, inclusive, a oportunidade de um emprego mais qualificado para aquela pessoa que sai do ensino médio e que, com esse emprego, ela pode decidir ou se dedicar a essa vocação, essa profissão, ou até utilizar disso para ir para o mundo do trabalho e ter melhores condições de fazer um curso superior. Então, mas eu acho que essa é uma discussão que está em curso, mas eu espero que no próximo período ela seja mais democrática para que mais pessoas possam participar desse debate. E agora a gente volta para a área da saúde, ao Walter do Campo Grande. Vereador, aqui no Campo Grande estamos com dezenas de profissionais afastados por conta da Covid ou de problemas respiratórios. Não é hora da Prefeitura realizar novas contratações? Com certeza. O prefeito fez uma contratação emergencial recentemente, mas eu até disse na época que era insuficiente. Diante desse quadro que nós temos, já deficitário por conta de historicamente não ter sido reposto à altura, e diante da situação pandêmica, tem que ter mais profissionais. Aliás, a situação da saúde no Campo Grande é uma situação alarmante. Nós tivemos um problema no processo de terceirização que a gente criticou duramente do PA do Campo Grande e um problema do atendimento nos centros de saúde, né? Inclusive, há uma manifestação marcada nesses próximos dias por conta dessa situação. Então, o governo municipal precisa dar uma atenção maior à situação da saúde como um todo, em especial no Campo Grande, que está uma situação ainda mais crítica do que no resto da cidade. É só a gente ver a situação lá do PA, que está sofrendo uma crise grande de gestão. 1h03. Carlos Eduardo do São Bernardo, vereador, acabei de ouvir que as reuniões vão voltar a ser remotas. Como podemos cobrar os vereadores sobre os nossos direitos durante as reuniões? Olha, eu também acho que a atividade remota na Câmara é um prejuízo. Mas, diante da situação que a gente está vivendo, também a Câmara vai passar por uma reforma aqui do auditório, já está em reforma, foi essa a solução dada. Então, eu acho que a forma de participar são as formas através das redes sociais, de WhatsApp, de Facebook, das mídias sociais, procurando os vereadores, apresentando propostas para os vereadores, pedindo reuniões presenciais com os vereadores, visitas. Eu acho que ainda há formas de participar. Na própria sessão, a sessão será transmitida diretamente pela TV Câmara, então é possível assistir a sessão para ver os posicionamentos de cada vereador, para ver como está se comportando, como está se posicionando, como está votando. Então, as pessoas têm ainda condições mínimas de observar, fiscalizar e participar. Mas é evidente que a atividade presencial é muito melhor para esse tipo de participação, porque a pessoa pode vir no plenário da Câmara, ouvir, assistir, chamar um vereador para conversar, etc. Então, há um prejuízo sim, mas a gente continua à disposição aí de quem quiser nos procurar através das nossas redes sociais e através aqui também da Câmara Municipal.
E a gente reforça, né, Gabriel, que você de casa pode acompanhar todas as reuniões ao vivo, aqui pela tela da TV Câmara Campinas e também por meio das nossas redes sociais. A gente transmite tudo no Facebook da TV Câmara e também no YouTube. Vereador Gustavo Peta, muito obrigada por participar ao vivo aqui do nosso programa, dentro do quadro Notícias do Legislativo, fazer esse balanço de 2021 e comentar aí as expectativas sobre 2022. E, claro, a gente vai continuar acompanhando o seu trabalho. Eu que agradeço, Viviane, Gabriel, toda a equipe da TV Câmara, e já faço até uma sugestão ao vivo, tá? Eu acho que esse modelo aqui, eu não sei se ele continuará com a volta das sessões ao vivo, tudo, por conta aqui do trabalho e da dinâmica da TV Câmara, mas eu achei bem interessante, porque eu acho que tem uma interação maior, uma possibilidade maior de conversar com os telespectadores ao vivo, né? Tendo esse feedback, podendo responder. Então, eu quero parabenizar essa iniciativa de vocês e agradecer a oportunidade de conversar tanto com vocês como com quem fez as perguntas. Eu vou depois falar com o Gabriel as perguntas que, por acaso, a gente não tenha respondido aqui. Eu vou solicitar que o Gabriel repasse para o nosso mandato para a gente poder fazer contato com quem fez perguntas aqui durante a entrevista. Combinado, nós aqui agradecemos a disponibilidade do seu tempo. Vereador Gustavo Peta participando aqui do Câmara Total, e a gente continua com as notícias do Legislativo, fazendo aquele balanço do que fora realizado em 2021, agora com uma comissão especial de estudos que é presidida pelo Paulo Gaspar. Exatamente. Essa tem aquele objetivo de filtrar leis que já estão em desuso. É a Comissão Especial de Estudo de Legislação Obsoleta, como o Gabriel disse. O presidente é o vereador Paulo Gaspar. Ele também falou com a nossa equipe, falou um pouquinho de como foram os trabalhos no ano passado e como vai continuar esse ano. Vamos ver. São mais de 200 anos de história da Câmara de Campinas e, com eles, milhares de leis que acabaram caindo em desuso. Filtrá-las foi o trabalho da Comissão de Legislação Obsoleta, presidida pelo vereador Paulo Gaspar. Que a gente precisa fazer um levantamento hoje do que existe aqui na Câmara para a gente conseguir filtrar tudo e poder ver o que realmente pode ser revogado ou até consolidado. Para quem não sabe, existem muitas leis pulverizadas sobre o mesmo assunto. A gente pode consolidar transformando isso numa única lei. Não é a primeira vez que a Câmara de Campinas conta com uma comissão como essa. Outras semelhantes existiram em 2010 e em 2017. Mas em 2021, quando a última foi instituída, o município já contava com mais de 16 mil leis promulgadas, o que aumentou o desafio da casa de filtrar aquelas que não têm mais validade. Para isso, segundo o vereador, foi contratada uma auditoria externa que auxiliasse no processo de revisão e filtragem das leis da casa. Agora, restou ainda muito trabalho para 2022. A gente espera que lá para fevereiro ou março a gente tenha um filtro muito maior e que a gente chegue no nosso objetivo. A gente continua aqui com as notícias do Legislativo. Vivi, a gente tem uma reportagem com o vereador Cecílio Santos. Agora, a gente falou bastante aqui com o vereador Gustavo Peta, né? Sobre a questão de saúde, sobre a questão de médicos, falta de médicos na cidade. E o Cecílio Santos, ele tem um questionamento sobre este assunto, né? Ele tem sim, viu? E esses questionamentos sobre falta de médico, de profissionais na UPA do Campo Grande, ele registrou tudo por meio de requerimento. Ele foi até a UPA, a nossa equipe acompanhou ele. Veja agora no Câmara nas Ruas. De autoria do vereador Cecílio Santos, o requerimento 430 de 2021 requer informações sobre o número de médicos pediatras da rede Mário Gatti e a escala da UPA Campo Grande. A rede Mário Gatti, que gerencia os prontos-socorros, nos fins de semana principalmente, não colocava pediatra aqui no PA Campo Grande. Então, o nosso questionamento é nessa direção. Eles responderam para a gente que a população procura aqui o pronto-socorro do Campo Grande nos fins de semana
e passa pelo clínico. Aquele que precisa especificamente do pediatra é direcionado para outra unidade que tem o pediatra. Mas nós não ficamos satisfeitos com essa resposta, nós estamos cobrando, não é? Inclusive, fizemos reunião com o secretário, com o presidente da Rede Mário Gatti, para que coloque os pediatras à disposição da população no fim de semana, principalmente. Segundo o vereador, os problemas na UPA Campo Grande geram grandes filas de espera. Nós questionamos a escala dos médicos porque já é uma escala muito enxuta, né? Para atender a toda a população, que é cerca de 200 mil moradores na região do Campo Grande. Então, nós queremos que tenha uma escala que consiga atender a população. Segundo eles, os dados que eles têm é que 4 clínicos dá conta de atender a população. E que com essa contratação que foi feita, isso vai suprir e vai atender bem. Nós estamos acompanhando, queremos cobrar, fiscalizar, para ver se de fato vai melhorar esse atendimento, mas a nossa perspectiva é que esse atendimento ainda fica comprometido em função da quantidade de médicos e a quantidade da população que procura aqui a unidade. Uns tempos para cá, cada dia está ficando pior. Cada dia está ficando pior. A população está aumentando muito e os médicos diminuindo, a assistência diminuindo. Então é muito triste a gente ver um PA que salva a vida, né? Porque muito morador sai de casa, já sai morrendo praticamente, e chega aqui os médicos conseguem ressuscitar e levantar. E chega aqui e não tem médico. A senhora mesma não conseguiu ser atendida? Eu não consegui porque não dava para esperar. Você vai esperar consultar umas 100 pessoas para depois você passar pelo médico, você já estando doente. Então é difícil demais você ver a pessoa já está doente e esperar 4, 5, 6, 7 horas sentado naquelas cadeirinhas duras. O vereador já recebeu a resposta da prefeitura. Se ele é classificado como verde ou azul, ele fica esperando 8, 10 horas, que é um absurdo, né? A população ficar esperando todo esse tempo para passar pelo médico. Isso não é aceitável, não é? Então nós estamos cobrando e cobramos mais, que na nossa visão a terceirização não resolve. O que de fato vai resolver é a contratação de médicos, né, por concurso, para atender bem a população, estabelecer vínculo entre a população e esses médicos e também da unidade de pronto-socorro com as unidades básicas de saúde do entorno. Uma hora e 12 minutos, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira. Viviane Novaes, muito obrigado pelas notícias do Legislativo.